A gente pode definir a função soma de dois números, x, como x mais y, como sendo pegar o meu número x e somar ele a crescer 1 y vezes, ou seja, aplicar a minha função sucessor y vezes em x. Então, se eu fosse colocar numa definição matemática recursiva da soma de x com y, a soma de x com zero é o próprio x, ou seja, se eu somar qualquer número com zero é o próprio x. Se eu somar x com y mais 1, é fazer o quê? Somar x e y e acrescer 1. Então, eu faço a chamada recursiva com x com y e acresço 1. No nosso exemplo, somar 3 com 2 é fazer o quê? É somar 3 com 1, acrescendo 1. Somar 3 com 1 é somar 3 com 0 mais 1. Né? E aí eu permaneço com 1 que eu já tinha. Ora, quem é somar 3 com 0? Isso é o nosso caso base, que é o próprio 3. E eu somo com 2, retorno 5. Tá? Então, assim, essa é a nossa noção intuitiva na matemática. Vamos colocar ela na noção das funções recursivas de Klein. Ou seja, agora eu vou definir a soma a partir das minhas funções primitivas recursivas básicas, usando recursão e composição de função e o zero e o sucessor. Tá? Então, se a gente fosse refrasear isso, certo? Usando a nossa noção de soma, tá? A gente pode usar as funções primitivas recursivas da seguinte forma. A soma de x com zero vai ser uma função f de x, certo? Não é assim que a gente define nossa função f? Eu tenho um argumento, a função f. Qual seria essa função? É a função que retorna o próprio x, ou seja, é a projeção 1 de x. Seria a identidade, né? Ou seja, eu vou passar um x somado com zero, essa vai ser a função que retorna o próprio zero. Quem é a soma de x com y mais 1? No nosso esquema de definição, isso é uma função g, que recebe o x, o y e a soma de x e y. Ora, quem seria essa minha função g? Seria a função que faz o sucessor, porque eu acresço 1, né? Eu acresço 1, a quem? A chamada recursiva da soma de x com y. Ou seja, eu tenho que passar agora na minha função g 3 argumentos, né? x1, x2, x3. Então, quem seria ela? Seria a sucessor da projeção 3, 3 de x com y com a soma de x e y, né? Que isso aqui, no caso, seria quem? O sucessor, a projeção 3, 3 de x e y soma x e y, é quem? É sucessor da soma de x e y. Certo? Então, essa seria a nossa noção. Notem que aqui eu usei a nossa função projeção 1 para definir o caso base da nossa recursão, definir a nossa soma no caso recursivo, né, como uma composição de função da função S, que já estava definida, a função projeção, que já estava definida, e a chamada recursiva de soma de x. Tá? A função soma foi definida em função das operações básicas, quais sejam a projeção 1, a projeção 3, 3 e a função sucessor. Aplicada a elas, definimos uma função recursiva, soma, sobre o y, que usou a composição de funções. Então, vejam que uma vez definido apenas a função sucessor, a projeção U11, U33, mais a composição de funções, mais a recursividade, nós somos capazes de definir a soma. Vamos ver como aplicar a nossa definição recursiva
em 3 e 2, ou seja, vamos calcular a soma de 3 com 2. Ora, 3 com 2 é 1 mais 1, né? Então, a segundo componente, que é onde eu estou fazendo a recursão, não é 0, portanto, não é o caso base. Então, a soma de 3 com 2 é quem? É o sucessor da projeção 3, 3 de x, y, soma x, y. Ou seja, é o sucessor da projeção 3, 3. Quem é o x? É o 3. Quem é o y? É o 1 da soma de 3, que é o x, né? Com o y, que é o 1. Então, a soma 3, 2 é igual ao sucessor da projeção 3, 3 da tripla 3, 1, soma 3, 1. Ora, a projeção 3, 3 é pegar o terceiro elemento. Então, isso aqui é igual a quem? Ao sucessor da soma 3 com 1, certo? E agora, de novo, a gente aplica a nossa definição recursiva. Quem é 1? É 1 mais 0, né? Ou seja, nós ainda estamos no caso recursivo. Então, quem é a soma de 3 com 1? É o sucessor da projeção 3, 3, com 3 com 0 e a soma de 3, 0. E eu permaneço com o sucessor que eu tinha anterior. Então, é o sucessor do sucessor da projeção 3, 3, 3, 0, que soma 3, 0. Bem, aí de novo, quem é a projeção 3, 3? É simplesmente escolher o terceiro elemento da minha dupla. Ou seja, a projeção 3, 3 é a soma de 3 com o 0. Aí agora sim, o 3 com 0 é o nosso caso base, né? Ou seja, é a soma de x com 0. E quem é a soma de x com 0? É simplesmente fazer a projeção 1, 1 com x, ou seja, é retornar o próprio x. Isso é quem? O 1 de 3 é quem? É o 3. Então, quem que eu tenho? O sucessor do 3, né? Que é igual a, né? A 3 mais 1, que é o 5.